Imagine descobrir que o lugar mais procurado da história da humanidade talvez nunca tenha desaparecido. Imagine que ele esteja escondido, esperando, silenciosamente, há milhares de anos. Agora, imagine descobrir que a Bíblia descreveu sua localização com detalhes surpreendentes e que um dos rios citados nessa descrição ainda existe até hoje, o rio Eufrates. O mesmo rio cercado por mistérios, o mesmo rio que aparece nas profecias, o mesmo rio que está revelando ruínas antigas conforme suas águas diminuem. Coincidência? Ou uma pista esquecida pela humanidade? Porque existe uma pergunta que intriga exploradores e arqueólogos há séculos. Onde ficava o Jardim do Éden? O paraíso realmente existiu? Foi destruído? Foi escondido? Ou continua esperando para ser encontrado? E existe um detalhe que poucas pessoas percebem. A Bíblia não diz apenas que o Éden existiu. Ela fornece pistas. Pistas que apontam para uma região real. Uma região ligada ao Eufrates. E quando você conhecer todas essas pistas, talvez nunca mais veja a história de Adão e Eva da mesma forma. Antes das guerras, antes dos impérios, antes dos reis, antes das cidades. A Bíblia descreve um lugar diferente de tudo o que conhecemos. Um jardim, não apenas bonito, mas perfeito. Um lugar onde não existia medo, não existia sofrimento, não existia morte. Imagine acordar todas as manhãs, cercado por rios cristalinos, vegetação abundante, animais vivendo em harmonia, sem violência, sem tragédias, sem preocupações. Parece impossível, mas é exatamente assim que o Jardim do Éden é apresentado. E talvez seja por isso que sua história atravessou milhares de anos. Porque, no fundo, toda a humanidade sente saudade de um lugar que nunca conheceu. A maioria das pessoas pensa no Éden como uma lenda distante, uma história simbólica. Mas existe algo curioso. A Bíblia fornece informações geográficas, e isso muda completamente a situação. Ela fala sobre rios, terras, regiões específicas, e entre esses rios aparece um nome familiar: Eufrates. Pense nisso. Por que mencionar um rio real? Por que incluir detalhes geográficos? Se fosse apenas uma história abstrata, esses detalhes não seriam necessários, mas eles estão lá. E é exatamente isso que transforma o Éden em um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Durante séculos, exploradores tentaram localizar o paraíso perdido. Alguns procuraram nas montanhas, outros nos desertos, outros nas antigas planícies da Mesopotâmia. Cada geração acreditava estar próxima da resposta, mas nenhuma conseguiu provar definitivamente onde ficava o Éden. E quanto mais buscavam, mais misteriosa a história se tornava, porque algumas pistas pareciam apontar para locais reais, enquanto outras pareciam desaparecer no tempo, como se o próprio Éden não quisesse ser encontrado. Imagine uma cidade antiga desaparecendo, século após século, tempestade após tempestade, até que ninguém mais se lembrasse dela. Agora imagine isso acontecendo durante milhares de anos. O que restaria? Provavelmente apenas fragmentos, vestígios, ruínas enterradas. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo, porque a região ligada ao Eufrates guarda algumas das ruínas mais antigas. Civilizações surgiram ali. Civilizações desapareceram ali. E muitas delas continuam escondidas sob a terra. Existe um detalhe que deixa estudiosos intrigados. A descrição do Éden menciona 4 rios. 2 deles ainda podem ser identificados com facilidade, mas os outros permanecem envoltos em mistério. O que aconteceu com eles? Mudaram de curso? Secaram? Foram destruídos por eventos antigos? Ou estamos interpretando as pistas da maneira errada? Essa
é uma das razões pelas quais a localização continua sendo debatida. Agora imagine algo ainda mais assustador. Imagine que o mundo antigo fosse completamente diferente. E então, acontece um evento gigantesco: o dilúvio. Se algo dessa magnitude alterou a geografia da Terra, quantas evidências do Éden poderiam ter sido apagadas? Talvez o próprio mundo tenha mudado demais. Quanto mais escavações acontecem, mais perguntas surgem. É como se aquela região guardasse as memórias dos primeiros capítulos da civilização humana. O Éden não é apenas uma história sobre um paraíso. É também uma história sobre perda. E se o Éden nunca foi destruído? E se apenas ficou inacessível, oculto, fora do alcance humano? Não há provas definitivas, mas a teoria continua fascinando milhões de pessoas. Por que a humanidade nunca parou de procurar o Éden? Talvez porque ele represente uma pergunta: de onde viemos? Mas existe algo impossível de ignorar. O Eufrates continua lá, o mesmo rio que continua revelando segredos. Você acredita que o Éden existiu próximo ao Eufrates? Comente: o Éden ainda existe. E inscreva-se. No próximo vídeo, a batalha de Jacó com o anjo. Você nunca mais verá o livro de Gênesis da mesma forma.